Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de redes, certo? No Linux. Mais especificamente vamos falar do Samba. O Samba, ele permite que você configure uma rede mista no Linux Mint, ou seja, o Linux Mint vai servir como vai se comportar como um servidor. Aí você vai poder acessar essa sua rede desse servidor com Linux por computadores com Windows, com Linux ou mesmo por um smartphone com Android. Como seria possível isso? São arquiteturas diferentes, são filosofias diferentes, certo? O Windows é uma coisa, o Linux é outra, o Android é outra. Como seria possível um computador com o Windows acessar uma rede, um servidor, em um servidor com Linux? A resposta para isso é o Samba. O Samba é um programa para Linux que faz, vamos dizer, a interpretação ou a tradução dessas linguagens de um sistema para o outro, tornando assim possível você configurar uma rede doméstica, no caso uma rede com o seu Linux Mint. Uma coisa a ressaltar é que para acessar essa rede, é claro que todos os computadores têm que estar ligados em rede, ou seja, via cabo, uma rede local, ou via roteador. No nosso caso, eu vou usar na rede que eu uso aqui em casa, eu uso um roteador, ok? Muito bem, vamos parar de lelé e vamos dar continuidade ao nosso tutorial. Havia um problema com o Samba no Linux Mint, ou seja, o Samba ele vinha por padrão nas versões do Ubuntu e até algumas versões do Linux Mint, certo? Quando eu instalei o Linux Mint 18 e posteriormente o 18.1 na minha máquina, nas minhas máquinas, o Samba não funcionou. Há um problema, ele não vem mais instalado nos Linux Mint. Você pode ver aqui, eu vou chamar o meu terminal aqui e vou digitar Samba, certo? Você vai ver que o programa Samba não está instalado no momento. Você pode instalá-lo digitando sudo apt get install Samba. Eu instalava o Samba, instalava o system config Samba, que é a interface gráfica para o Samba, e não funcionava nem no Linux Mint 18 nem no Linux Mint 18.1 Serena, que é esse que eu estou usando aqui no momento, certo? Como vocês podem ver, nem o Samba e nem a sua interface está instalado no meu sistema, certo? Não vem por padrão. Nós podemos instalá-lo, como sugere ali em cima, digitando sudo apt-get install install Samba, certo? Ele vai pedir minha senha e vai rodar como sempre. Vai sugerir, vai dizer que alguns pacotes adicionais serão instalados, tem alguns pacotes sugeridos, certo? E vai me perguntar se eu quero continuar a instalação. Vou teclar Enter e o sistema se encarregará de baixar e instalar o programa. Eu vou dar uma pausazinha no vídeo. Quando terminar, eu voltarei. Muito bem, terminamos. O Samba está instalado. A descrição do processo está aqui, vocês podem ver, certo? Agora vamos instalar a interface gráfica para o Samba, certo?
a interface gráfica para o Samba, temos que instalar também como administrador, digitando a palavra sudo apt, chama o apt, consiga e instale system traço config traço Samba, certo? Damos um enter. Não vai pedir mais a nossa senha porque nós já estamos como sudo na primeira instalação. Como sempre, ele vai dizer que alguns pacotes adicionais serão instalados. Dessa vez ele não sugeriu nenhum pacote. Ok, nos pede permissão para continuar. Não é permissão, ele pergunta se nós queremos continuar ou não. Nós podemos teclar sim ou não e enter, ou simplesmente enter para o processo continuar, certo? Então, mais uma pausa no vídeo. Tanto o Samba quanto a sua interface está instalada, certo? Eu vou fechar aqui o terminal, certo? Eu vou abrir aqui o LibreOffice para dar um recadinho a vocês. Esse é o endereço do nosso blog, https, certo? O nome do nosso blog é de tudo um pouco, certo? Você visitando nosso blog nesse endereço, de tudo um pouco, no endereço https www.robertodejesus com 2 S aqui no final .blogspot.com.br, vocês vão ver esse tutorial, certo? Assim como outros tutoriais para Linux, além de algumas aulas de matemática, física e outras coisas, certo? Visitem lá, deixe o seu recado, dê uma curtida, assistam os nossos vídeos, dê uma força aí, ok? Bem, vamos continuar o nosso tutorial. Eu vou mostrar a vocês que o Samba, a interface do Samba está instalada aqui, certo? Ele vai pedir, eu vou tentar abrir por aqui, pedir minha senha. Vou dar um enter. Não vai abrir o Samba, certo? E nem vai me dar nenhuma pista, nenhuma mensagem de erro do que está acontecendo, certo? Eu tentei fazer isso várias vezes, tanto aqui no Serena 18.1 quanto no Linux Mint 18 Sara. Aconteceu a mesma coisa. Eu vou lá, instalo o Samba, a interface, tento abrir a interface gráfica do Samba, ele pede minha senha, eu digito, teclo enter e não acontece absolutamente nada. E nem dá alguma mensagem de erro, nenhuma pista, nada, certo? Então eu passei a pesquisar na internet documentação do Mint, do Samba, tutoriais dos parceiros da internet, dos sites especializados, mas não tinha nada a respeito desse problema, certo? Mas eu fui colhendo algumas pistas e o que eu vou passar aqui para vocês é o que eu aprendi, o que eu deduzi pista após pista desses tutoriais. O que eu aprendi foi tudo via terminal. Veja, vou abrir o nosso terminal aqui, vou chamar via terminal, tentar iniciar ou abrir a interface do Samba, certo? Eu vou abrir como administrador. Se você tentar sem ser como administrador, vai dar um erro de permissões, certo? Então eu vou fazer logo o processo como administrador, porque a gente adianta o tutorial para o vídeo não ficar muito grande, certo? Sudo administrador, system, estou chamando, system traço config
traço samba. Vou dar um enter, vai pedir minha senha. E agora ele não abriu, continua não abrindo, mas ele me dá uma mensagem de erro, certo? Primeiramente ele vai aqui dar uma descrição onde está o sistema, o arquivo, os arquivos do samba, ali, essas coisas, certo? E no finalzinho aqui, isso é o que interessa pra gente, ele vai dar um erro de sistema, System Error, Could not open configuration file. Ou seja, ele diz que não podemos abrir o arquivo de configuração que está na pasta etc e que se chama libuser.conf. E ele diz que o arquivo ou diretório não encontrado, certo? Isso nos dá uma pista do que está acontecendo. O samba não está abrindo por falta desse arquivo na pasta etc. Bem, para resolver esse problema, nós vamos criar um arquivo libuser.conf na pasta raiz etc, certo? Para isso nós vamos utilizar um editor de texto em modo terminal chamado Nano. Temos que fazer isso como administrador, digitando sudo, porque o sistema não permite que um usuário comum crie ou exclua nada nessa pasta etc, certo? Vamos chamar o nosso editor de texto, digitando nano, certo? E vamos indicar a ele o caminho onde vamos criar o nosso arquivo, que é /etc, certo? E vamos definir o nome para o nosso arquivo /libuser.conf, ok? Recapitulando, vamos chamar o nosso editor de texto Nano em modo como administrador e vamos indicar o caminho e o nome do arquivo. Teclamos Enter. Então você vê aqui que nós abrimos, esse é o editor de texto em modo terminal Nano, certo? E ele está criando um arquivo aqui na pasta etc chamado libuser.conf, certo? Eu não escrevi nada dentro desse arquivo, só fiz salvar o arquivo. Para salvar um arquivo você tecla simultaneamente Ctrl e a letra O. Aí ele vai aqui embaixo, vocês podem ver nome do arquivo para gravar, vai perguntar nome do arquivo para gravar, se é esse mesmo você quer mudar. Como nós estamos querendo criar esse arquivo, é só teclar Enter, não precisa mudar o nome, certo? Ele vai dizer que escrita 0 linha, certo? Porque nós criamos o arquivo, mas não escrevemos nada dentro dele, ok? Então, para sair, teclamos Ctrl X, certo? Ou seja, o arquivo está criado na pasta etc. Nós podemos ver isso, cd /etc. Damos um Enter, estamos dentro da barra etc, da pasta etc. Vamos listar os arquivos com o comando ls. Nós podemos ver aqui que foi criado o arquivo aqui, ó, libuser.conf, ok? Dentro da pasta etc, certo? Nós podemos voltar para a nossa pasta raiz, certo? Ok, estamos na pasta raiz novamente. E vamos agora chamar a interface gráfica do samba outra vez, certo? Com o comando sudo, vamos procurar a teclinha para cima, certo? Porque os comandos, quando digitamos comando no terminal, os comandos ficam gravados. Para nós selecionarmos ele novamente, seta para cima até chegar ao comando onde nós queremos. Então teclamos Enter aqui
E você vê que funcionou, certo? Por padrão, é porque eu já fiz esse processo antes, aí já tinha um compartilhamento aqui. Eu já fiz antes do tutorial para ver se funcionava, certo? Que eu estou passando aqui para vocês. O que eu já fiz está testado aqui nesse e no Linux Mint 18. Esse é o Linux Mint 18.1. Testei nos dois e funcionou, ok? Quando você abre pela primeira vez a interface gráfica do Samba, a configuração padrão que vem dele é essa. Ele já vem com um compartilhamento aqui em rede de impressoras configurado aqui, certo? Para darmos continuidade ao nosso tutorial, eu vou fechar o Samba. Nós já podemos ver que ele está funcionando, certo? E vou fechar também o terminal. E vou criar um usuário em nossa máquina que vai ser destinado exclusivamente para o Samba. Lembrando que eu já fiz esse processo antes. E o Samba ele cria algumas configurações em nossas contas de usuário, certo? Conta de usuário, você vai digitar sua senha, porque tem que ser como administrador, e vai abrir a janelinha para você adicionar um novo usuário. Você veja aqui que só tem o meu usuário, que eu sou eu como administrador, certo? Eu vou aqui no botão adicionar. Tipo de conta tem que ser padrão, não pode ser como administrador. Você pode botar nome completo, eu vou botar grupo, certo? Esse é o nome completo, você pode do jeito que você quiser aqui, certo? Agora o nome de usuário tem que ser todo com letra minúscula, certo? Então eu vou botar grupo também, só que com letra minúscula, certo? E vou clicar no botão adicionar. Ok? Você vê aqui que o usuário grupo foi. Agora você pode botar o nome que você quiser. Eu estou botando grupo porque eu gosto desse nome e vou deixar esse nome, certo? Mas você pode botar o nome que você quiser: João, Pedro, Manuel, Joaquim, Raimundo, Ernestina, Zefinho, o que você quiser botar aqui você bota, ok? Eu coloquei grupo porque eu gosto desse nome. O importante aqui é você clicar nele, vem aqui em grupos, você vem dar permissões para ele acessar algumas coisas do seu computador, certo? Você vê que já está marcado aqui grupo. Você deixa no password login, ou seja, usuários não sem senha, eu desmarco isso e vou colocar o importante aqui é que você marque essas duas opções aqui: Samba Share, que é o aplicativo Samba, certo? E se tiver alguma outra coisa relativa ao Samba, você marca também. Se não tiver, basta marcar Samba Share, certo? Dá um OK e você criou um usuário para você usar com o grupo e deu as permissões para ele usar o Samba, certo? Aqui nós fechamos. Agora vamos criar a nossa pasta para compartilhar. Para criar uma pasta, você tecla simultaneamente Ctrl Shift N e eu vou botar compartilhada. Eu vou nomear essa pasta como compartilhada, certo? Dou um Enter. E tem aqui a pasta que eu vou compartilhar, ok? Pronto. Usuário criado, pasta criada. Vamos configurar o Samba agora para ele configurar a nossa rede no Samba, certo? Há uma coisa importante que depois daquele processo que nós fizemos no terminal, que criamos o arquivo e chamamos
o samba pelo terminal. Agora nós já podemos chamar ele aqui pela interface gráfica aqui, ou então digitando aqui samba, certo? Vai aparecer lá aqui, você tecla em cima e ele vai abrir, vai pedir sua senha. E você pode observar que ele agora já abre normalmente, certo? Vamos configurar a nossa rede adicionando usuários que vai usar o samba. Veja que nós já temos aqui grupo, eu vou excluir ele para nós fazermos o processo do zero, ok? Você vem aqui na aba preferências, usuário samba, e vem aqui adicionar o usuário, certo? Aí no nome do usuário você vai procurar o usuário que você criou para usar no samba. No nosso caso aqui, no meu caso, eu vou clicar em grupo, certo? Usuário, ó, nome do usuário Unix, certo? É o nome do usuário do Linux, que é, nós criamos esse usuário e chamamos ele de grupo, certo? Nome de usuário Windows, ou seja, o nome, esse nome de usuário Windows se refere ao nome do usuário que vai acessar a nossa rede. Como o Samba, inicialmente ele foi criado para permitir que usuários, que quem usa o Windows acessasse uma rede em um servidor com Linux, aí eles deixaram o nome do usuário Windows, mas esse nome do usuário você vai usar ele tanto para acessar a sua rede nesse servidor que nós estamos configurando com Linux, em um computador com Windows, ou em outro computador com Linux, ou mesmo em um telefone celular com Android. Você vai usar esse nome desse usuário, que tem que ser igual ao nome do usuário que está no servidor. Então nós vamos escrever grupo, ok? Nós vamos definir uma senha para esse usuário. Quando esse usuário acessar a nossa conta, o nosso servidor, vai ser solicitado um login dele com usuário e senha, certo? Você digita aqui a sua senha, você cria uma senha, confirma ela aqui e dá um OK, certo? Então veja que o usuário grupo foi adicionado ao usuário do Samba. Se você fez alguma coisa errada, você pode vir aqui e editar as propriedades, mas não é o nosso caso, certo? Só confirmar aqui, criamos o nosso usuário Samba. Veja que não aparece nada aqui, porque aqui o que aparece aqui é o que está sendo compartilhado na rede com o Samba. Nós vamos agora configurar o nosso servidor, certo? A gente vai aqui em preferências, configurações do servidor. Configuração nessa aba básica, grupo de trabalho. Você pode colocar aqui o nome que você quiser para o seu grupo. Eu coloquei grupo Mint, certo? O interessante aqui é que você coloque, escreva o nome aqui sem espaço, grupo Mint, grupo alguma coisa sem espaços. E eu costumo fazer em letras minúsculas. No Windows você constrói isso com letras maiúsculas, aqui com letras minúsculas. Eu não sei porquê, mas eu fiz outra vez com a letra maiúscula aqui, deu algum erro, com espaço deu erro também. Eu coloquei assim e deu certo, então eu deixo assim. Não sei o motivo, não sei explicar a vocês o motivo. Nessa parte aqui é o que vai aparecer no nosso servidor, certo? Com a segurança, certo? Como eu disse a vocês, eu já tinha feito antes, e aí tá as configurações que não foram apagadas, certo?
Modo de autenticação, você vai botar usuário. Você tem aqui várias opções. Deixa como usuário, que quem vai acessar o seu servidor, ou seja, o seu computador, ele vai ter que se logar, certo? Então, usuário. Aí aqui não tem como você editar. Aí criptografar senhas, sim ou não, você deixa sim. E conta de convidado, ou seja, você vai colocar aqui o usuário que você criou para acessar o seu servidor. No meu caso, eu criei o usuário grupo, então eu tenho que colocar aqui grupo, certo? O meu servidor está configurado. Você pode ver aqui, pode vir aqui, certo? Ok? Agora é hora de nós adicionarmos um compartilhamento, certo? Você já pode ver aqui que, por padrão, o Samba ele vem com uma configuração de impressoras já de compartilhamento de impressoras, certo? Você pode vir aqui em arquivos, propriedades, para ver como é que está configurado esse compartilhamento de impressora, certo? A básica, diretório, onde está instalada as nossas impressoras. Você não mexe nisso aqui, porque esse compartilhamento ele é criado automaticamente pelo Samba quando é instalado. Permitir escrita visível, acesso, permitir acesso somente a usuários específicos, no caso grupo. Já está marcado aqui, porque como eu disse a você, já tinha feito antes, certo? Mas quando você for fazer a primeira vez, você tem que marcar aqui grupo, certo? Se você permitir acesso a todos, qualquer um pode acessar as suas impressoras, certo? Nós vamos cancelar aqui porque nós não vamos configurar. Nós vamos adicionar agora o compartilhamento de uma pasta no nosso servidor. Essa pasta será acessada por todos que acessarem a nossa rede, certo? O que tiver nessa pasta que será compartilhada será acessado por todos que puderem acessar, que tiverem o login, usuário e senha da nossa rede, certo? Quando eles acessarem, será acessar essa pasta e as impressoras, certo? Vamos adicionar um compartilhamento de pastas. Nós podemos vir aqui em arquivo e adicionar compartilhamento, certo? Clicando aqui, ou simplesmente aqui nesse sinalzinho de mais, adicionar compartilhamento, que vai abrir essa janelinha para nós configurarmos a nossa pasta que vai ser compartilhada. Se você já souber o endereço da sua pasta, você pode colocar aqui direto. Caso contrário, eu acho mais fácil navegar. Você vai aonde está a pasta que você quer compartilhar, certo? Se você quiser compartilhar toda a área de trabalho, você clica aqui, toda a área de trabalho, toda a sua pasta. Você clica aqui e ok, certo? Mas no nosso caso, nós queremos compartilhar a pasta que nós criamos para isso, que é a pasta compartilhada. Você pode compartilhar qualquer uma pasta dessa, teoricamente, certo? Uma, duas, três, quatro. Você vai ter que criar vários compartilhamentos ou pegar todas essas pastas e colocar dentro dessa pasta aqui compartilhada. Nós selecionamos a nossa pasta compartilhadas e clicamos em OK, e ele já vai adicionar o caminho da nossa pasta aqui, Home, minha pasta pessoal compartilhada, certo? Nome do compartilhamento, eu vou deixar compartilhada ou compartilhada em rede. Você pode escrever aqui compartilhada em rede. Aí você pode descrever aqui você pode escrever o que você quiser aqui. Eu vou colocar aqui arquivos
disponíveis na rede, certo? Isso aqui não é importante. Se você não quiser colocar nada aqui, não quiser escrever nada aqui, não tem importância nenhuma. O importante aqui é que você defina o diretório que você quer compartilhar e você tem que permitir escrita para que outras pessoas possam criar arquivos e excluir arquivos dentro dessa pasta e que ela seja visível aos outros computadores que fizerem parte da sua rede, certo? Nessa aba aqui nós terminamos a configuração, ou seja, definimos o arquivo, o caminho da pasta que nós queremos compartilhar, permitimos escrita e tornamos visíveis. Isso aqui é opcional, você pode botar, pode escrever alguma coisa aqui ou não, isso fica a critério seu. Agora nessa outra aba nós vamos definir quem pode acessar a nossa a pasta da nossa rede, certo? Como vocês podem ver aqui, não está marcado o grupo. Permitir acesso somente a usuários específicos ou permitir acesso a todos, certo? Nós não queremos que todos acessem a nossa rede, então nós vamos deixar permitir acesso somente a usuários específicos e vamos especificar o usuário grupo. Aqui poderiam ter outros usuários também que você sairia. Você pode adicionar quantos usuários você quiser, ok? Terminar essa fala aqui, ok. Então você pode ver que foi adicionado a um compartilhamento aqui, certo? E você pode ver aqui nas propriedades as configurações que você fez, ok? Certo? Agora, pronto as configurações, podemos fechar o Samba, certo? O próximo passo agora é configurar a nossa pasta para ser compartilhada, certo? A nossa pasta você pode ver que ela ainda não está compartilhada. Nesse sistema 18.1 eu fiz dessa forma aqui, cliquei com o botão direito, vim aqui opções de compartilhamento e marquei essa opção, compartilhar essa pasta, certo? Aqui não fiz nada, aí permitir que outras pessoas criem e excluam arquivos nessa pasta, marquei aqui e criar compartilhamento. Aí aparece esse aviso aqui dizendo que é necessário adicionar algumas permissões à sua pasta compartilhada para compartilhá-la. A pasta compartilhada precisa das seguintes permissões para ser compartilhada: permissão de escrita por outros. Você deseja adicionar essas permissões à pasta automaticamente e você vai clicar em adicionar permissões automaticamente. Vocês podem ver que não foi criado o compartilhamento, ok? Como vocês viram, deu um erro para compartilharmos a nossa pasta. Esse erro deveu-se ao fato de que eu tinha esquecido de desativar o firewall do Linux. Ou seja, se você tiver com o firewall do Linux ativado, ele não vai permitir que você crie essa rede e que outros computadores acessem a sua rede. Para criarmos a rede, depois de fazer aquelas configurações que deu aquele erro, eu reiniciei minha máquina e desativei o firewall. Aí você pergunta, se o firewall não permite que outros computadores acessem a nossa rede, o que vamos fazer? Isso a gente vai fazer depois que tivermos configurado a nossa rede. Vamos adicionar as permissões no firewall para que outras pessoas acessem a nossa rede, que a nossa rede seja vista por outras pessoas. Por enquanto, vamos minimizar aqui o nosso firewall, certo? E vamos criar agora o nosso compartilhamento. Nesse programa, no Serena, que é o Linux Mint 18.1,
Eu selecionei a pasta, cliquei com o botão direito, opções de compartilhamento, compartilhar essa pasta, marquei permitir que outras pessoas criem e excluam um arquivo nessa pasta e criar compartilhamento. Você veja que já foi criada aqui, a pasta está compartilhada, que tem esse símbolozinho aqui compartilhado, certo? Em outros casos, ela vai fazer como da primeira vez que nós fizemos, que vai aparecer aquela caixinha dizendo que vai adicionar as permissões automaticamente. Você clica que sim e ela vai adicionar essas permissões. Como a gente já tinha feito isso, deu aquele erro por causa do firewall, quando eu fiz agora não apareceu esse erro. Quando eu fiz no Linux Mint 18, ele não criou esse compartilhamento por esse método aqui, certo? Eu tive que vir no Linux Mint 18, eu cliquei com o botão direito, vim em propriedades, certo? Ao ver as permissões, que estava a minha conta como administrador, dono da pasta, tudo. Aí eu vim aqui, aí criei o compartilhamento por aqui e funcionou. No Linux Mint 18, certo? No Linux Mint 18.1 eu fui por aqui e funcionou. Ok? Nós podemos ver agora que a nossa rede está configurada e está funcionando, certo? Nós podemos vir aqui em rede Windows, grupo, aí vai aparecer o seu computador aqui dentro e vai aparecer a mesma coisa. Eu vou testar essa aqui para ver se ela aparece também. Eu acho que é porque no caso, eu coloquei aquela descrição, eu acho que ele criou essa pasta aí. No primeiro compartilhamento que eu fiz, não criou essa pasta, certo? Quando um usuário seu, de um computador de fora, fosse conectar, vai ter esse processo. Se não fizer o login com o usuário e senha, você não vai poder acessar a sua rede. Vamos agora testar, ver se a nossa pasta está funcionando, certo? Toda vez eu tenho que fazer isso? Não. Só a primeira vez, porque eu tinha desconectado a rede, lembram? Isso aqui aparece toda vez, eu quero que você mais... pronto. A nossa pasta compartilhada está montada, certo? Vamos agora ver se está funcionando. Vamos criar uma pasta aqui dentro, certo? Vou botar aqui, vou escrever aqui pasta teste. Pasta teste. Ok? Vamos ver se ela apareceu lá no nosso compartilhamento. Veja, pasta teste. Se eu colocar aqui algum arquivo, vou colocar aqui um arquivo. Vou colocar esse arquivo lá dentro, certo? Eu posso copiá-lo aqui e colar, ou então eu posso vir aqui e copiar e navegar aqui e achar a pasta que eu quero colocar. Vou colocar dentro da pasta teste, ok? Aí vemos aqui pasta teste, vamos abrir a pasta teste, arquivo aqui dentro, certo? Agora vamos fechar e vamos ativar o nosso firewall para ver o que acontece. Quando eu fiz, ele bloqueou totalmente a minha rede, certo? A minha rede não estava montada, ele bloqueou
de acesso a terceiros, certo? No computador, no meu servidor onde está a rede, ele não bloqueou, mas para quem ia de fora acessar a minha rede, ele bloqueou, certo? Eu venho aqui, pronto, aqui o firewall está bloqueando, certo? Mas aqui não, porque é o meu computador isso aqui. Mas na rede mesmo, veja, não aparece nada, ok? Eu vou agora desativar o firewall para mostrar a vocês. Colocar a senha. Vou desativar o firewall, certo? E vamos ver o que acontece lá. Se ele vai aparecer a minha rede. Rede Windows. Não apareceu a minha rede. Apareceu aqui, tá vendo? Já apareceu. O firewall ele bloqueia a rede. Aqui é o que vai aparecer na minha rede, certo? Aqui, essa pasta aqui é o que vai aparecer na minha rede. Aqui é o meu computador, esse servidor aqui, independente. Por isso que ele não bloqueou aqui, porque eu estou no meu servidor. Mas se eu entrar na minha rede, certo? Com o firewall ativo, ele vai bloquear. Vamos ativá-lo de novo para ver se nós estamos certos, ok? Firewall ativado. Aqui o servidor ele não bloqueia, certo? Mas a minha rede, dentro da pasta rede, ele bloqueia tudo. Como eu ia dizendo, quando eu instalei no Linux Mint 18, eu vim aqui em minha rede, nem aparecia meu servidor aqui e nem as minhas pastas dentro da rede aqui, certo? Aí o que você tem que fazer, você pode vir aqui em qualquer parte dessa aqui, aí vem aqui na barra de endereços e digita smb duas barras, como se fosse um endereço de internet. Aí você vai colocar o IP da sua máquina. No meu caso é 192.168.0.101. Dá um enter e vai aparecer as minhas pastas aqui, meu servidor, certo? Para você acessar no Windows, que não aparecer no seu servidor, não apareceu o seu servidor, você vai digitar também na barra de endereço, só que duas barras invertidas e o seu IP. Aqui não vai dar certo porque esse é o protocolo do Windows. Como saber o endereço do seu IP no Linux? No Linux você digita você pode vir aqui nas configurações da sua internet, certo? Que o seu IP vai estar endereço de IPv4. Esse é o seu IP, certo? Ou então via terminal você digita ifconfig e vai aparecer o seu IP. E no Windows a mesma coisa, você vai onde está configurada a sua internet e onde tiver IPv4 é o seu IP, ok? Para adicionar as permissões no firewall do Windows para a sua rede ser acessada por outros computadores, certo? Você tem que vir aqui em regras, vem clicar aqui em adicionar, vai abrir uma caixa para você adicionar a regra, a política, ou seja, a regra é de permitir, certo? A direção, você seleciona ambos, que vai ser, você vai permitir tanto entrada como saída.
A categoria você vai todos, certo? Eu coloquei todos, eu não testei rede aqui, eu coloquei todos. E serviço, subcategoria, que são os serviços da sua rede, permissões para o serviço, certo? Tem aqui várias coisas, banco de dados, pressão, tudo. Eu deixei também todos, certo? E o aplicativo, aqui, o que é importante aqui, todas essas caixinhas são importantes. Permitir, que é a política de permissão, certo? Você pode ver que tem outras coisas aqui, recusar, rejeitar, limite, mas nós estamos criando uma permissão para um aplicativo em ambos os sentidos, tanto de entrada como de saída, todas as categorias e todos os serviços. E o aplicativo, você vai clicar aqui para selecionar o Samba lá embaixo, certo? Quando você seleciona o Samba, o firewall vai liberar automaticamente as portas que o Samba usa, certo? Porque eu não sabia as portas que o Samba usa, certo? E aqui isso facilita aqui, porque você vai indicar o aplicativo que você quer liberar, certo? Para ser acessado por fora, por os computadores. Aí esse aplicativo é o Samba, você vai clicar aqui em Samba, certo? E automaticamente, aí você vai clicar aqui, já está um filtro aqui, eu não vou botar nada aqui não. Você clica nessa setinha e aqui você não coloca nada, certo? A política de permitir, direção ampla, todas as interfaces, certo? Aqui é todas as interfaces, ou seja, aqui eu tenho minha placa, mas você coloca todas as interfaces porque são outras placas que vão acessar a sua rede. Registro, não registrar, eu coloquei registro aqui, se eu não estou enganado, eu coloquei registro, certo? E aqui você pode ver as portas que é usada pelo Samba, a 137, 138 UDP, a 139 e a 445 TCP, certo? Não está aparecendo TCP aqui, mas é TCP. Então você vem aqui e clica em adicionar, que o Samba vai adicionar essas regras automaticamente. As regras foram adicionadas, você fecha aqui e você vê que apareceu um monte de linhas vermelhinhas aqui nas regras. Agora você pode fechar pode deixar ele ativo, pode fechar o seu firewall, e nós vamos agora em nossa rede. Lembrando que o nosso firewall está ativo e viemos aqui na pasta rede Windows. E você vê que ele permitiu que a nossa rede fosse descoberta, certo? Aí pedir senha. O nosso login, usuário e senha. E abriu a nossa rede, certo? Lembrando que a nossa rede que vai aparecer para os outros computadores está dentro dessa pasta. Isso aqui é o nosso servidor local, certo? Você pode acessar o seu servidor local. Esse aqui o firewall não bloqueia, que é a sua máquina onde o firewall está instalado, mas a sua rede, que é vista pelos outros computadores, está dentro dessa pasta aqui, rede Windows, certo?
que se não aparecer, você tem que smb endereço do seu IP, ok? Então, pessoal, esse foi o nosso tutorial, espero que seja de ajuda para vocês. Se vocês gostaram, vocês compartilham, certo? Não deixem de visitar o nosso blog, naquele endereço que eu lhes mostrei, www.robertodejesus.blogspot.com.br, e lá esse tutorial estará disponível de forma escrita, né, impressa, o passo a passo. E é isso aí. Curtam o nosso canal, compartilhem, se inscrevam no nosso canal para nos ajudar. E até a próxima, pessoal. Espero que seja realmente útil a vocês. Saibam que é um prazer ajudar, ok? Até mais.